Olá, 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 sejam muito bem-vindos ao canal Se Liga no Spoiler. Eu sou o Gustavo e hoje irei falar sobre a terceira temporada que lançou do Round 6 da Netflix. Será que ela vingou? Será que ela é melhor do que as outras temporadas? Ou ela simplesmente só flopou de vez e ninguém vai lembrar dela nunca mais? São essas perguntas que estarei comentando e dando a minha opinião aqui neste vídeo. Então já vai deixando o like para não esquecer, e se você é novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Então sem mais enrolação, se liga no spoiler e vamos pro vídeo. Eu sei que já tá no nome do canal, mas vale a pena avisar e reforçar que este vídeo vai conter alguns spoilers da terceira temporada de Round 6, então não digam que não foram avisados. Uma grande expectativa foi criada para nós telespectadores no final da segunda temporada, quando a rebelião liderada pelo Ji-hoon, que é o nosso protagonista, acaba dando errado, e aí a gente fica se perguntando o que vai acontecer, o que vai acontecer com as pessoas que estavam se rebelando, se todo mundo vai morrer, se o Ji-hoon vai morrer, se não vai, o que vai acontecer. E todas essas perguntas que nos foi deixadas com a segunda temporada foram respondidas em aproximadamente 5 minutos da terceira temporada. Simplesmente toda expectativa criada não existe na terceira temporada, eles só vão, resolvem e vida que segue. Basicamente, quem estava se rebelando só foi morto ali, e o Ji-hoon, que a gente ficou se perguntando se seria morto, se não, se ficaria preso, na verdade ele só é nocauteado e é devolvido ao dormitório para continuar com os jogos. Por que eu tô vivo? Por quê? E na minha humilde opinião, teria sido muito melhor se eles só tivessem matado o Ji-hoon naquele momento. Porque o que eles fizeram com o coitado do nosso protagonista nessa temporada foi simplesmente um crime. Onde já se viu o protagonista da série perder o protagonismo? Mas é exatamente isso o que acontece. O Ji-hoon ele simplesmente fica apático e sem importância nenhuma no restante da temporada. Ou pelo menos até quase o final dela. Foi quase a temporada inteira com ele só estando ali presente sem fala nenhuma. Praticamente ele não fala. Mas por mais que isso seja algo negativo para o roteiro, ainda dá pra se trazer um paralelo pro mundo real que mais pra frente eu vou acabar comentando. E falando ainda das coisas que eu não gostei muito, eu não gostei da bebê da 222. Não o fato dela existir na série, até porque já era bem encaminhado na segunda temporada de que esse bebê ia nascer ali no meio, né? Já dava pra imaginar que isso aconteceria. Mas a forma como eles lidaram com a bebê, não achei que ficou legal, achei que ficou muito forçado. No encaminhar da série, a 222 ela acaba morrendo depois de parir a criança ali no meio do caos, e ela acaba deixando essa bebê aos cuidados do Ji-hoon, que tem que chegar no último jogo praticamente sozinho, tendo que cuidar dele e da bebê, enquanto tem meia dúzia de marmanjo querendo matar um bebê. Até porque os VIPs e o líder do jogo resolvem colocar a bebê como a participante de 222, mesmo depois dela já tendo morrido. O que causa um caos ali no dormitório, porque a galera fica pelo fato de que a 222 já tinha sido morta. Só que aí vem a bebê pra roubar este prêmio deles, né? Essa porção do prêmio deles. Isso só faz a gente ficar com mais ódio ainda dessa galera que ainda estava viva no jogo. Pra mim, o final da série ficaria ainda mais impactante, muito mais legal de ser assistida, se ao invés disso que aconteceu, a 222 tivesse ficado viva para o último jogo e lá o Ji-hoon tivesse que proteger a eles dos outros 7, na verdade, participantes que estavam ainda vivos. E lá pro final do jogo, sobrariam eles 3, mais o jogador 333, que é na verdade o ex da 222 e pai dessa criança, que por causa da sua ganância iria tentar eliminar todo mundo, inclusive a própria filha, e ganhar o jogo sozinho. Então, para proteger a filha, a 222 iria se sacrificar para conseguir derrubar o 333, que tem quase derrubando o Ji-hoon nessa brincadeira aí. E aí sobrando só o Ji-hoon e a bebê, aí acontece exatamente como aconteceu na série. Ele tem que se sacrificar para a bebê salvar e faz o discurso lindo dele no final. Mas a série também acerta em algumas coisas, inclusive em 2 pontos muito interessantes. A primeira foi todo o enredo e a narrativa da número 11, que era a moça que trabalhava como atiradora ali dos donos do jogo. Que depois da rebelião, ela tenta salvar o jogador 246, que estava com a filha no hospital ali por conta de uma leucemia.
E ela praticamente trai, né, todo mundo ali, os colegas de trabalho dela. Ela mata uma galera, trai o líder e todo mundo pra conseguir ajudar esse cara a sobreviver e tirar ele dali. Ela basicamente vira as costas, né, pra quem tava dando esse emprego pra ela, apenas pra ajudar esse cara aí que tava ali desesperado pra conseguir ajudar a filha dele só. E que no final das contas, esse enredo ele tem um final feliz. O jogador 246 ele consegue sair vivo, ele consegue, com a ajuda provavelmente da número 11, curar a filha dele, que estava muito doente no hospital, e a número 11 consegue uma pista possivelmente do paradeiro de sua filha, que tinha ficado presa na Coreia do Norte. E outro ponto que eu gostei bastante nessa temporada, teve um pouco na segunda, mas principalmente nesta aqui, foi a curva de personagem do Frontman, né, que é o líder do jogo ali, o irmão do policial, que ao longo dessas duas últimas temporadas, acabou tendo um pouco a sua percepção da sociedade mudada pelo Ji-hoon, principalmente por conta da ajuda que ele prestou pro Ji-hoon, né, antes do último jogo, ele propõe ao Ji-hoon, ele oferece uma faca pra ele matar todos os outros jogadores e ele conseguir sobreviver ele com a bebê e dividir o prêmio ali e estaria tudo certo. Coisa que quando ele foi jogador, há anos atrás, ele acabou fazendo. Ele recebeu a faca do líder do jogo e ele, né, mata simplesmente todo mundo ali e chega sozinho pro último jogo, ganhando o jogo sozinho. Só que o Ji-hoon, ele se nega a fazer isso, então mostra pra ele que a percepção que ele tinha da sociedade poderia estar errada, que nem todo mundo é simplesmente ganancioso e ignora completamente o fato de outras pessoas também estarem ali sendo participantes apenas. E isso culmina no final, onde o líder, ele, sem necessidade nenhuma, ele vai atrás da bebê que tinha ficado sozinha ali na arena do jogo, depois de ganhar sozinha. Ele resgata essa bebê porque a ilha que eles estavam, né, tinha sido comprometida. Eles assumem uma operação de autodestruição da ilha para não deixar nenhum tipo de prova. E ele resgata essa bebê e depois deixa ela aos cuidados do irmão dele, do policial que estava, né, buscando por ele, mostrando que ele começou a ter um pouco mais de simpatia, um pouco mais de humanidade dentro dele. E também o fato de que ele chega a levar todos os pertences do Ji-hoon, o dinheiro que tinha sobrado e afins, para a filha dele lá em Los Angeles, mostrando que ele acabou tendo a percepção dele mudada. Ele mudou como pessoa, ele começou a se rebelar um pouco com essa mentalidade que ele estava tendo por conta dos jogos. E pra quem assistiu a série, deve estar se perguntando por que eu ainda não falei sobre o policial, os agiotas e toda aquela galera no barco do Capitão Park procurando pela ilha. Pois bem, como deu pra ficar nítido neste vídeo, não muda absolutamente nada. Essa narrativa do policial buscando a ilha, o Capitão Park, essas coisas, não muda nada na narrativa. Tá ali absolutamente apenas só pra comer tempo de tela e estender um pouco a temporada, que seria muito mais curta se não tivesse essas coisas. Se fosse outra coisa acontecendo ali que gerasse uma causa pra guarda costeira ir parar na ilha em si, daria na mesma, não precisava ter todo aquele núcleo narrativo, porque no final das contas, quando ele finalmente chega na ilha, a ilha já tá se autodestruindo, então ele só chega lá, no final das coisas o Ji-hoon já tava morto, todo mundo tava morto e acabou, é isso. A número 11 fez muito mais do que esse policial fez. Você é vergonha da profissão! Agora, lembra-se do paralelo que eu comentei mais cedo, que daria pra fazer da série pro mundo real? Bom, o criador de Round 6, o Hwang Dong-gyu, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, peço desculpas, pensou na obra sendo apenas uma minissérie, ou seja, seria apenas aquela primeira temporada em que o final ficaria em aberto se o Ji-hoon ele realmente foi pro avião ou se ele tinha voltado pra tentar parar com os jogos, ficaria em aberto, não teria a cena dele de fato virando as costas e voltando. Mas a dona Netflix acabou insistindo demais para que ele fizesse esse final alternativo para poder ter mais gancho para as próximas temporadas, visto que ela fez bastante sucesso quando ela lançou lá em setembro de 2021. Mas o criador ele se recusou diversas vezes a ter uma continuação porque ele não queria isso, ele queria que a série fosse uma minissérie só, fosse aquela primeira temporada e acabou, não mais. Mas depois de muita insistência ele acabou aceitando, ele cedeu e aceitou fazer mais algumas temporadas. Porém ele deu um limite máximo de 3 temporadas apenas. Ou seja, neste paralelo, o Ji-hoon representaria o nosso criador da série, que na segunda temporada ele estava lutando para acabar com os jogos. Assim como o criador aqui,
Ele estaria lutando para pôr fim a essa política que a indústria criou de sempre sugar ao máximo todo o dinheiro que uma obra consegue dar. Mas na terceira temporada, o Ji-hoon é vencido pelo jogo e então ele só aceita, ele desiste. Assim como o protagonista também meio que desiste quando ele aceita fazer mais temporadas. No final das contas, o saldo de Round 6 ele é positivo, é uma série interessante. Mas ela termina com uma sensação estranha, tipo quando você come demais e começa a se sentir meio mal, a passar meio mal. É uma série que seria muito melhor se fosse apenas a primeira temporada, e que poderia ser um exemplo a ser seguido, mostrando que de fato você não precisa ter uma obra criada que fez sucesso e depois sugar ela ao máximo. Seria muito mais interessante ter novas criações, né? Dar liberdade para esses roteiristas, esses diretores novos, uma chance de eles criarem cada vez mais histórias novas e interessantes pra gente. Mas ela de fato acabou sendo mais uma obra que sofreu com o mal da indústria, de priorizar sempre o dinheiro a ser uma obra original e criativa. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou desta análise da temporada, não se esqueça de deixar um like e também te convido a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com aquelas pessoas que você sabe que amam essa série. E também aproveita e comenta aí embaixo o que você achou dessa temporada, se você gostou, se você achou ruim, se você acha que o final deveria ter sido diferente. Te espero no próximo vídeo e até mais.